Isso, é uma era que eu coloco aí de 1946 até 1980, né? E eu escolho dois personagens, Cícero Canuto de Lima e Paulo Leivas Macalão. É, e escolho essa data aí de 1946, que é justamente quando o Cícero Canuto assume a presidência do Ministério do Belém. E ele liderou a Assembleia de Deus do Ministério do Belém de 1946 até 1980. É o período aí dessa era. Então, nesse período, é o período em que a gente já não tem mais, de uma forma tão forte, essa característica sueca das Assembleias de Deus. Os suecos, como eu falei anteriormente, eles vão ficando cada vez menos influentes, até que em determinado momento você não tem mais as lideranças suecas atuando no Brasil. Pouco a pouco elas vão deixando, né, a influência da igreja. E é o período em que as lideranças brasileiras elas se fortalecem e que se fortalece nas Assembleias de Deus essa ideia dos ministérios independentes. E é também o período em que a igreja mais cresce. E é nesse período de 1946 a 1980 que muita coisa está acontecendo no Brasil, está acontecendo as migrações, as cidades estão crescendo, é o período da urbanização e é o período que a igreja mais vai crescendo, vai se multiplicando. E eu acho que essa era, né, que eu chamo de era Canuto Macalão, é a era que eu mais chamo a atenção no livro, a maior parte do livro se dedica a esta era, porque eu acho que é onde acontece aquilo que eu uso para explicar, para destacar o crescimento da igreja. Né? Porque eu falei lá no começo que a minha preocupação era falar do crescimento da igreja e ao mesmo tempo que ela vai se quebrando, ela vai se fragmentando. E a minha tese, a minha proposta, é justamente dizer que uma coisa tem relação com outra. A igreja cresceu justamente porque ela foi se fragmentando, ela foi se quebrando. E é na era Canuto Macalão em que isso fica mais destacado. Vão surgindo novos ministérios, os ministérios vão se fortalecendo, tem disputas entre um ministério e outro, sim, e é o período em que a igreja ela vai se quebrando em vários ministérios, e isso, por mais que tenham disputas, enfim, os problemas que surgiram, isso acabou, mesmo que não foi planejado, mas acabou por contribuir com o crescimento da igreja. A Assembleia de Deus ela é uma igreja que cresce à medida que vai se fragmentando. Parece um paradoxo, né? Porque parece que a gente fala, à medida que vai se dividindo, a tendência é que a coisa acabe. No caso da Assembleia de Deus aconteceu o contrário. À medida que ela foi se dividindo em ministérios, isso acabou contribuindo para o crescimento. E por quê? Né? Porque é o seguinte, a gente pode dizer que a gente tem uma cultura assembleiana geral, né? Todo assembleiano tem alguma coisa que todo assembleiano sabe o que é ser assembleiano, mas você tem as especificidades de cada ministério. Tem ministérios em que há um apego maior aos usos e costumes, outros não. Tem alguns ministérios que abrem mais em algum aspecto, outros abrem menos, mas no final das contas todo mundo é assembleiano. Então, à medida que a igreja foi quebrando, ela foi permitindo que fossem surgindo essas diferentes formas de ser assembleiano. Não sei se deu para entender, mas a ideia é essa. Foi nessa era que acentuou essa questão dos usos e costumes? Sim, sim. Os usos e costumes, eles, ainda lá na década de 40, já começa a aparecer nas publicações da igreja essa preocupação com a questão dos usos e costumes. Os usos e costumes, eles começaram a ser destacados na história da igreja no momento em que a igreja começou a crescer nas grandes cidades. Parece que havia uma preocupação da liderança no início, que à medida que a igreja começasse a crescer nas grandes cidades, ela fosse perdendo a sua identidade, ela fosse perdendo as suas características. Então começou-se a acentuar os usos e costumes como uma forma, inclusive, da igreja até manter-se nas grandes cidades. Então foi nesse período, da década de 40 até a década de 80, mais ou menos, o período em que mais se enfatizou essa questão dos usos e costumes. Eu entendo que era uma forma que a igreja encontrou para tentar se assegurar, né, enquanto crescia nesses ambientes urbanos. Então foi nesse período. Então, só para concluir essa ideia, eu entendo que essa era Canuto Macalão, 46 e 80, é esse período em que essa característica forte da Assembleia de Deus de estar dividida em tantos grupos, ela mais se fortalece.
E, como consequência, é a época em que a igreja ela mais vai crescendo. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.